ouviu falar sobre um dinheiro que só existe na internet? É totalmente digital e começou a ganhar espaço nas conversas sobre tecnologia, economia e investimento. O Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida do mundo, mas muita gente se pergunta como é que tudo isso realmente funciona. Como será? O interesse por criptomoedas também vem crescendo aqui no Brasil. Dados da Receita Federal mostram que milhões de brasileiros já declararam possuir algum tipo de criptoativo, mas junto com as oportunidades, também surgem dúvidas sobre a segurança, funcionamento e riscos desse novo universo digital. Então, para esclarecer as dúvidas sobre o tema, ele que entende tudo. Porque tudo que eu tenho dúvida de internet, eu falo assim, eu vou lá procurar, porque eu acho que ele já deve estar falando. Esses dias ele fez um vídeo que eu falei, gente... Enfim, com um especialista em segurança digital, Luiz Henrique Barbosa, cabuloso. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Estar aqui com vocês. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Fica à viu? vontade. Olha aqui, ó. Quase que eu perdi, viu? Uou! Peguei no ar. Você viu que a gente já começou ali e na hora que eu parei para pensar, fiquei assim, já que a gente usa cartão, usa Pix, que a gente também não está vendo dinheiro, será que daqui a um tempo essa coisa do Bitcoin, criptomoedas, também vai ser algo tão natural que a gente fala assim, é isso aí, eu vou pagar com Bitcoin? Perfeito. Eu acho que a gente sempre foi condicionado a pegar em algo, né? A ter na nossa mão ali. Visualizar também, né? Então, assim, fica um pouco mais complicado quando a gente fala de um dinheiro virtual, né? E a gente também sempre foi condicionado a confiar num gerente, aquele cara engravatado, né? Tem um banco por detrás. Então, isso traz uma certa confiança. Mas a gente tem que olhar agora para o futuro de uma certa forma que, cara, muita coisa mudou. A gente está falando aqui agora há pouco que o dinheiro, eu não tenho nenhuma nota aqui na minha carteira, né? Então, a gente tem realmente essa via que a gente está vendo de tecnologia muito rápido. E aí a gente pode se perguntar assim, né? Cara, mas se o Bitcoin é um dinheiro virtual que está num computador, num celular, da mesma forma que eu tenho uma foto, eu não posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali e mandar a mesma foto para várias pessoas? Então, eu poderia ter o mesmo Bitcoin e mandar para várias pessoas ao mesmo tempo? Então, é isso onde entra toda essa engenharia, esse fascínio que a gente chama de blockchain, né? Que é onde são esses desafios matemáticos que te traz essa segurança mesmo, né? Quando a gente fala de Bitcoin, a gente tem aqui, né, o símbolo. Ele é um único tipo, ou é todos os tipos de moeda digital? Aquele ali é o sabor Bitcoin, né? Ah, que é sabor Bitcoin? Esse daí é o sabor Bitcoin. Né? Então, assim, o Bitcoin realmente... Não, porque eu falo isso porque às vezes tem muitos golpes, né? Sempre que envolve dinheiro, tem muitos golpes, né? Então, se alguém falar, olha, estou vendendo um Bitcoin, tira uma foto dessa, tá te mandando, cuidado, né? Isso aí é golpe. Boa. Mas, assim, o Bitcoin foi a primeira... Não a primeira iniciativa, mas, digamos assim, a primeira criptomoeda que realmente veio como uma questão de robusta, já está há mais de 15 anos, já passou por diversas situações de estresse. Depois, dado toda essa engenhosidade da blockchain, muitas outras criptomoedas surgiram, talvez ali por um outro objetivo, né? Então, a gente tem um Bitcoin ali que a gente até chama ele de ouro digital, e aí eu explico um pouquinho por quê, mas a gente tem outras criptomoedas que são utilizadas, por exemplo, para a gente fazer um ativo da vida real, fixar ele num ativo de tecnologia. Então, por exemplo, um token que corresponde a um apartamento. Então, quando eu for vender esse apartamento, eu transformo ele e eu mando para você sem cartório, sem intermediadores, de uma maneira simples, rápida. Então, a gente tem várias outras criptomoedas. Então, por exemplo, a gente tem criptomoedas que deixam a rede muito mais rápida, muito mais barata. E aí, principalmente, essa questão intercambial de mandar dinheiro para outros países, que eu posso hoje ter aqui no meu aplicativo no celular um cartão que eu consigo pagar o pãozinho na padaria, por exemplo, também. Boa. É isso que a gente estava em dúvida. Eu falei, gente, é muito difícil entender. E o Luiz, a outra vez que ele veio, ele deu uma aula falando das moedas aqui pra gente e a gente não conseguiu falar, tá, mas como é que funciona? Como que eu compro um pão com Bitcoin? Primeiro você... Vou chegar numa padaria É muito bom, e falar, eu quero um pão e vou pagar em Bitcoin. Eu falo, não, vai lavar a louça pra você pagar. Você não tem dinheiro, aqui não aceita Bitcoin, não. Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, né, a padaria tem que aceitar esse tipo de ativo, né? Então, isso é um pouco mais difícil. Mas a gente tem outras formas. E assim, para um pãozinho da padaria do dia a dia,
Cara, nada é mais eficiente do que algo que a gente tenha de liquidação instantânea, como, por exemplo, o Pix, né, que está sendo ali muito utilizado hoje em dia, rápido. A rede do Bitcoin já é um pouco mais cara, porque ela não foi feita para agilidade, ela não foi feita para rapidez, para pagar um pãozinho. Ela foi feita para ter segurança. Então, quando a gente coloca muita segurança, a gente tem alguns custos, seja em tempo, seja em valores. Então, isso acaba inviabilizando. Mas é aquilo que a gente falou. Eu tenho como transformar o Bitcoin em outras criptomoedas que são mais baratas para fazer isso, ou outras camadas do Bitcoin que a gente tem. E aí a gente consegue pagar esse pãozinho hoje na padaria com um cartão cripto, que a gente chama, né? E olha, há um tempo atrás, eu escutava falar, daí você disse se é verdade ou não, que você tinha que tomar cuidado com as moedas digitais para você investir, porque você podia do nada perder tudo. Um dia você estava lá cheio de criptomoedas, cheio de Bitcoin, daqui a pouco, não sei se desvalorizava, não sei se é essa a palavra correta, e você perdia tudo. É exatamente assim ou não é bem assim? Falando da tecnologia em si, ela é muito robusta. Então, não é que a tecnologia foi quebrada e essa pessoa do nada amanheceu sem os bitcoins na carteira dela, né? Muitas vezes isso acontece por erro humano mesmo. Então, assim, os golpes que a gente tem já no mercado tradicional são aplicados também nesse mundo de criptomoedas. Então, aquele phishing que a gente chama de receber por e-mail uma promoção, que daí eu vou lá e clico, eu posso estar clicando em algo errado que vai pegar todos os meus fundos e vai arrancar ali da minha carteira. Eu posso acreditar em algo, uma promessa, alguma coisa de dinheiro rápido. Cara, quando fala dinheiro rápido, é golpe. Desconfia. Desconfie. Quando você vai falar, até influenciadores, né? Você está lá, não, porque entra aqui na minha sala de sinais, eu vou te dar o sinal da moedinha milagrosa, que vai te fazer rico, fazer vezes 10. Cara, são argumentos ali que a gente sabe que, se fosse fácil, o cara não estaria vendendo isso, né? Ele estaria super multimilionário. Então, tem que tomar cuidado nesses erros humanos que a gente acaba caindo, assim como é o mercado tradicional. A gente tem os mesmos tipos de golpe, e aí quando a gente fala de criptomoeda, fala de arbitragem, fala de termos assim mais técnicos, assim, a gente começa a falar assim, cara, eu não conheço muito bem, então eu vou seguir esse influenciador. Aí é onde acaba realmente tendo um problema, né? A gente tem aqui uns mitos e verdades. Boa. Vamos começar aqui? Coloca pra gente, diretor. Bitcoin é anônimo? Essa é uma ótima questão. Ele é um pseudônimo. O que isso significa? Eu tenho uma carteira dentro dessa blockchain onde eu mando e recebo valores. Ela não precisa ter o meu CPF, ela não precisa ter o meu RG, eu não preciso me identificar. Simplesmente eu sou um número aleatório com letras e números ali. Então, ele é um pseudônimo. Mas assim, se a gente tem nós três aqui, eu mando dinheiro para a Abi, eu mando dinheiro para a Gabi. Você manda dinheiro para a Abi. Quando você me mandar o dinheiro aqui, eu vejo e falo, opa, essa carteira eu conheço. Aí eu consigo fazer essa referência. É assim que, por exemplo, policiais fazem para fazer uma investigação quando um crime acontece e paga-se ele, por exemplo, com Bitcoin. Entendi. Você começa a monitorar essas carteiras. Dentro da blockchain, ela é aberta, ela é um livro onde você vai entrar ali, você vai ver tudo, todas as transações, tudo. Só que você não sabe de quem que é aquela carteira. Então você tem que realmente fazer essa investigação. Aí um dia a Abi, por exemplo, pega e vai numa corretora, porque ela quer converter o Bitcoin dela para reais. Naquela corretora, aí sim na corretora, ela vai ter que dar os documentos, ela vai ter que dar tudo isso. E aí nesse momento aqui, é onde um golpista, um criminoso, tem esse descuido. Que daí ele vai lá, faz e a polícia vai lá e chega nele. Entendeu? Sempre tem como chegar, né, nas pessoas. E antes do próximo Mito e Verdade, eu lembro que na outra oportunidade que você veio aqui, você falou algo muito curioso, que era os bitcoins, eles têm um limite, né? O Bitcoin tem um limite. Então, por isso que a valorização tá tão grande no mercado. Não é que nem o dinheiro o real ou o dólar, enfim, que não tem um limite. O Bitcoin, ele vai chegar até um ponto que não tem como ter mais. E daí é só transação entre pessoas, é isso? Perfeito, Gabi. O Bitcoin Por que a gente fala que o Bitcoin é o ouro digital? Por que o ouro é mais valioso do que o cobre? Porque tem pouco? Porque tem menos ouro, ele é mais escasso do que o cobre. O cobre, um fio de telefone ali no poste, é em cobre. Então,
o Bitcoin, ele tem total dele 21 milhões. Você não consegue ter mais do que isso. Isso foi programado desde a sua criação. A gente tem, inclusive, Bitcoins que foram perdidos. Então, a gente hoje tem muito menos que 21 milhões. Então, ainda é mais escasso ainda. Então, quando a gente fala de um número, é muito mais escasso. E a gente tem um processo, que é essa questão da mineração, que são computadores quebrando códigos matemáticos, e quando você quebra esse código matemático, você ganha ali uma porcentagem, ali, você ganha alguns bitcoins. Hoje está em 2,5. A gente só tem mais 1 milhão de bitcoin para ser descoberto. É pouquíssimo. É pouquíssimo. Então, isso torna ele um ativo muito mais escasso. Então, assim, até o ouro, né? A gente fala, cara, o ouro é muito valioso. Só que se amanhã tem uma tecnologia que alguém consegue criar ouro no laboratório? E se amanhã cai um meteorito na Terra, e a gente sabe que dentro ali tem um monte de metais preciosos ali, inclusive ouro, né? E aí vai ser uma quantidade maior. E se alguém descobre, sei lá, em Minas Gerais, uma jazida ali, uma mineração ali que tem muitos bitcoins ali, bitcoins, perdão. Quase isso. É quase isso. Quase muito ouro ali que acaba... Então, assim, o ouro vai ter suas oscilações também, né? Tudo então, pode mudar, né? Perfeito. Boa. Tudo pode Vamos mudar. para a próxima. Bitcoin é seguro? O Bitcoin, eu vou falar depende aqui. Falando de ativo, né, falando de tecnologia, a gente já viu que durante esses 15 anos ele teve tanto esses estresses, né? Governos tentando impedir, inclusive o próprio Bitcoin, hackers, enfim. A gente tem ali uma questão de solidez muito boa em relação à segurança. Quando a gente fala de blockchain, são centenas de milhares de computadores que você tem ali nessa rede que se você não consegue forjar, eu vou colocar o meu computador aqui e vou criar Bitcoin para mim. Eu não consigo porque eu tenho que convencer todo mundo que esse mecanismo que eu estou fazendo é ok. Só que eu precisaria de muito poder computacional, mas muito mesmo, talvez nem tenha aqui hoje essa energia para poder convencer esse todo mundo aqui para algo para mim. Então, a própria rede deixa muito claro que, assim, se você está fazendo parte da rede, você está fazendo toda essa validações de transações, você ganha uma porcentagem, então é muito mais seguro e muito mais barato você fazer parte de uma maneira certa do que você tentar hackear essa rede. Então, seguro como ativo e tecnologia, isso já tem se provado. Seguro como investimento, aí entra na questão do tipo, é um ativo de risco, é um ativo super volátil, o Bitcoin até o ano passado ali estava $124 mil, hoje ele já está em $70 mil, então praticamente desvalorizou. Daqui a pouco a gente vai estar vendo ele a $1 milhão, então isso aqui é muito flutuante. Então, como ativo de risco para fazer um investimento, assim como qualquer outro. Perfeito. Vamos mais? Dá para ficar rico rápido? Essa aí, olha, todo mundo quer saber. Com o Bitcoin, já avisa que a gente coloca agora, né, Abi? Mas daí é golpe. Ele falou que tudo que é rápido é golpe. A Abi já respondeu, né? Então é mito. Eu acho que qualquer coisa que te prometa dinheiro fácil, desconfie, porque pode ser golpe. Mas dá pra gente ter um bom investimento, né? Sim, é aquilo que eu comentei. O Bitcoin hoje, como investimento, é algo que tem se provado nos anos muito vantajoso, né? Essa questão da escassez que a Gabi trouxe, então a gente sabe que enquanto os governos estão imprimindo dinheiro e a nossa moeda está cada vez mais desvalorizando, né, pelos anos, a gente está vendo que o Bitcoin está se valorizando nesses anos. Então, assim, se eu tivesse comprado R$1.000 de Bitcoin em 2008, hoje eu estaria multimilionário, né? Então, esse é o ponto. Só que também, conforme vai entrando muita gente, hoje em dia, cada vez mais governos estão olhando para isso, querendo fazer sua reserva de valor ali para o seu país, a gente começa a ver que talvez a gente não tenha mais grandes valorizações, né? Começa a ser algo assim, um pouco mais equilibrado, como uma bolsa, por exemplo, né? E quando a gente fala de investimento, pouco que eu sei sobre investimento é diversificar, né? Exatamente. Nunca é ideal você Colocar jogar tudo, aquele né? dinheirinho que você tem num único mecanismo. É melhor você diversificar, porque daí esse sobe e desce do mercado financeiro também, você consegue ganhar um pouquinho mais ali, perder um pouquinho mais aqui. Perfeito. E fechar a conta, Exatamente. né? É que nem... Sempre eu falo, não é dica de investimento, tá? Mas assim, os meus amigos falam, cara, eu tenho meio receio. Eu falei assim, você investe na bolsa? Eu invisto na bolsa, tem um dinheirinho lá. Eu falei, cara, pega 10% desse montante que você tem investido,
pega 10%, 5% e investe em Bitcoin. Se der bom, cara, Ótimo, você tá ótimo. Se der ruim, você só perdeu 10% daquilo que você já que tava, você entendeu? tinha. Uhum. Que é o que acaba respondendo essa próxima pergunta, né? É verdade. Posso perder os meus bitcoins? Então, até o perder, não só em questão de valorização de investimento, que a gente acabou de dizer aqui, mas principalmente já teve até um caso emblemático que o cara perdeu a chave criptográfica dele num HD. E aí eu acho que a esposa jogou no lixo, alguma coisa. E ele está anos tentando buscar esse HD, porque se ele encontra esse HD no lixão, ele está multimilionário. Então, sim, a gente pode perder. O Bitcoin ele te traz uma certa liberdade de você ser o seu próprio banco. Né? Então, você pode ter Bitcoin, por exemplo, numa carteira como essa daqui, que a gente mostrou da outra vez. Eu posso ter um aplicativo que eu tenha a minha carteira aqui no meu dispositivo. Só que daí, quanto mais liberdade, mais cuidados eu tenho que ter, sabe? Aquela questão do quanto mais poderes, né, mais responsabilidade. Sim. Então, realmente, eu posso deixar o meu Bitcoin aqui comigo, sobre a minha autocustódia. Cara, é fantástico isso. Só que também eu tenho aqui meus cuidados, que se eu perder essa chave, não tem como recuperar mais. Não tem um banco central que eu vou ligar e falar, ó, reseta a minha senha para mim, deixa eu redefinir minha senha. Não tem como. É só você que toma conta daquilo, né? Perfeito. Muito legal. Foi muito bacana, né, conversar sobre isso. Abre um pouco a cabeça e faz mais 20 mil perguntas em cima. Poderíamos conversar ainda mais sobre Bitcoin, mas Claro, acho que foi muito útil. Exatamente. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E lembrando que se você tiver dúvidas sobre tecnologia, a Abi falou do vídeo que o Cabuloso postou para você identificar se você está falando com uma pessoa de verdade ou com uma IA, vai lá no Instagram dele, vê, porque vale muito a pena. Aquele vídeo é sensacional. E se você tiver outras dúvidas também pode compartilhar, né? Que você está sempre disponível. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E depois a gente vai querer só conversar com você para ver como é que eu e a Gabi a gente pode ir para a Lua. Aí depois você ajuda a gente. Né, diretor? A gente está querendo mesmo. A gente está querendo. Se a gente pode fazer e vamos para a Lua.